certamente o acontecimento mais destacado pela imprensa na semana aí, que foram as manifestações do dia 15 de maio. Bom, as manifestações do dia 15, conforme a gente viu, foram um completo fiasco, né? Elas estavam previstas para ser grandes manifestações contra o governo federal em torno do problema da Copa e foram um fiasco, né? Ninguém na imprensa nacional, pelo menos, procurou esconder esse fato, né? Embora a imprensa internacional, curiosamente, vamos falar disso também, tenha dado notícias extravagantes de que tinha 1 milhão de pessoas na rua. A manifestação em São Paulo, que era o centro das manifestações, teve, se tanto, um pouco mais de 500 pessoas na rua. A imprensa, como balanço dos acontecimentos, destacou que a participação ficou muito aquém do que era esperado e assinalou que as manifestações foram uma vitória para o governo federal. Em parte porque eles queriam destacar o fato de que as manifestações eram contra o governo federal, em parte porque a manifestação foi efetivamente um fiasco. E nós temos que analisar a importância desse fato, né, o conteúdo das manifestações, as consequências e a política que deve ser traçada daqui para frente. O primeiro problema que se coloca é entender por que as manifestações foram um fiasco. O problema central é o seguinte: as manifestações contra a Copa, elas são uma tentativa de setores da esquerda, PSTU, PSOL, alguns outros setores menores da esquerda e da direita, de canalizar todo o movimento que houve no ano passado para um movimento em torno de uma campanha propagandística de tipo eleitoral contra o governo PT. Quer dizer, é um esforço, né, de estrangular a mobilização verdadeira, genuína, em torno da luta eleitoral. Luta eleitoral que se dá entre o PT e os partidos de direita, onde os partidos de esquerda aparecem aí como coadjuvantes e pretendendo receber uma pequena recompensa desse processo político em termos eleitorais, né? O caráter artificial da manifestação ficou muito patente. Primeiro porque os organizadores já sabiam que não iam conseguir fazer uma grande manifestação e tentaram utilizar mobilizações como a dos professores municipais de São Paulo, professores estaduais do Rio de Janeiro e outras manifestações para dar uma aparência de que houve uma grande manifestação, quando na realidade essas manifestações absolutamente nada tinham a ver com o problema da Copa. Quer dizer, é uma tentativa de atrelar os movimentos de luta dos trabalhadores a uma plataforma política que não tem nada a ver com o movimento de luta dos trabalhadores. Em segundo lugar, nós temos que levar em consideração que a campanha é uma campanha, pela sua própria natureza, antipopular. A própria imprensa, de maneira discreta, destacou um fato curioso que aconteceu no dia das manifestações. Autoridades levaram a taça do mundo a taça da Copa do Mundo para o Amapá e para Macapá. E a taça foi exibida para visitação pública. E cerca de 20 mil pessoas foram ver a taça, mais do que todas as manifestações em todo o país. Quer dizer, isso no Amapá. Uma cidade minúscula, um estado minúsculo. Quer dizer, dá o contraste, né, por uma coincidência, provavelmente, dá o contraste entre o interesse da população pela Copa e a falta de interesse na reivindicação de que não vai ter Copa. Os organizadores também, isso é uma coisa que ficou patente na manifestação, praticamente retiraram das manifestações a palavra de ordem de não vai ter Copa.
E apareceram apenas, a imprensa deu grande destaque para as faixas, etc. e tal, faixas contra a Copa, né? Insultando e tal. E alguns, no extremo aí, alguns grupos mais descabeçados queimaram uma bandeira do Brasil, que é uma coisa totalmente fora de propósito, né? Quer dizer, é um movimento que não tem caráter popular. Então, isso daí, logicamente, que não podia dar certo. Outra coisa que também se destacou, uma terceira coisa que se destacou nas manifestações, é que foi tudo feito de uma maneira ensaiada. Por exemplo, destaca-se o fato de que a força sindical e a Conluta chamaram uma manifestação. A força sindical, como todo mundo sabe, é um braço da Fiesp, dentro do movimento sindical, um braço direto da Fiesp. A força sindical, para quem não sabe, foi criada diretamente pela Fiesp. Ela é financiada pela Fiesp, ela é financiada pela Fiesp e pelos bancos. Todo mundo conhece o 1º de maio da força sindical, onde os grandes empresários, eles doam aí automóveis, etc. e tal, para a força sindical realizar o que eles dizem que é o maior 1º de maio do mundo, quando na verdade isso aí não é nem o 1º de maio, é uma gincana, onde se gasta muito dinheiro, etc. e tal. Todo mundo sabe que a força sindical não faz greve, né? Não é que ela não faz greves para serem vitoriosas, ela simplesmente não faz greve, pelo seu caráter absolutamente patronal. No entanto, eles anunciaram que 15 empresas metalúrgicas de São Paulo estavam em greve, que ou elas estavam em greve por fora da força sindical, ou mais provável, não havia greve nenhuma, foi inventado simplesmente para dar um colorido na manifestação. Então isso daí também mostra o artificialismo de toda a questão. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos aqui a seguinte situação. Primeiro, ficou evidente que esse movimento contra a Copa, ele não tem objetivo político nenhum. As reivindicações dos setores que estavam em movimento no dia 15, elas foram sacrificadas em função da propaganda contra a Copa. Por exemplo, não se falou quais eram as reivindicações dos professores, a imprensa toda escamoteou tudo isso daí e deu um caráter que é o seguinte, contra a Copa. Os organizadores do movimento contra a Copa, como por exemplo o PSTU e Força Sindical, eles também não estão interessados na reivindicação de nenhum setor. Eles estão interessados em fazer propaganda contra a Copa. Por exemplo, o PSTU está lançando aí a campanha salarial dos metroviários, que como a gente sabe, há 4 anos não tem greve, e a chance de que não tenha greve nenhuma agora é muito grande. E uma das questões centrais da campanha dos metroviários é a Copa, que não tem sentido nenhum, porque os metroviários não têm nada a ver com a Copa, e os metroviários têm que exigir do governo Alckmin, o governo que levou o estado de São Paulo à falência, do qual, né, os sindicatos metroviários não falam nada, que é uma coisa também que dá a medida, né, da manipulação que nós temos nessa situação. Então, quer dizer, nós temos um movimento totalmente artificial, uma manipulação política muito clara. Bom, o que a gente deve extrair disso daí? Nós devemos extrair a seguinte conclusão. Houve no Brasil um movimento muito grande, né, em junho, em torno do problema da passagem. Um movimento que expressava, naquele momento, uma tendência de fundo, uma tendência mais profunda das massas em geral a lutar pelas suas reivindicações sociais. Principalmente em São Paulo, mas que assumiu um caráter nacional. Em São Paulo nós temos não só o problema da passagem, como nós temos o problema da moradia em vários setores da periferia, problema de saúde. Nós temos o problema em todo o país, em São Paulo é muito grave, da repressão policial, né, em todas as comunidades pobres, operárias da cidade. E esses problemas sociais, eles tendiam naquele momento muito claramente a vir à tona e assumir um caráter político.
Bom, esse movimento, ele se dispersou do ponto de vista político, né? E o que nós vimos de junho para cá foi uma série de intervenções da população no sentido de expressar a sua revolta. Então, nós tivemos aí, por exemplo, movimentos dentro do metrô contra a paralisação das linhas, nós tivemos centenas de ônibus queimados em todo o país, principalmente em São Paulo. Nós tivemos a mobilização da população do Rio de Janeiro contra a presença da UPP nos morros. Quer dizer, existe no país uma tendência que não se manifesta de conjunto, mas se manifesta de maneira cada vez maior, a explosão social. Já o movimento de rua, de passeatas, ele se desvinculou totalmente dessa perspectiva e foi canalizado para a Copa. Então, nesse sentido, esse movimento da Copa, ele representa até o momento um aborto do movimento anterior. Um aborto da tentativa, que seria o caminho correto, de unificar todos esses movimentos sociais numa perspectiva política geral. Tá? E reivindicar desses setores, dos governos municipal, estadual, federal, etc. e tal, as suas necessidades fundamentais. Quer dizer, o movimento de... digamos assim, o fato de terem empurrado o movimento de rua para o negócio da Copa, de terem arrastado esse movimento para o negócio da Copa, representou um esvaziamento do movimento em função de que essa reivindicação não tem nada a ver com as coisas que estão acontecendo efetivamente no país. A gente vê que tem a questão da UPP e não há movimento de rua. A polícia entra no morro do Rio de Janeiro, mata gente, uma coisa de uma extrema gravidade, e não há um movimento de rua. Quer dizer, desvinculou-se o movimento de rua, agora ele não tem mais esse conteúdo. E, inclusive, concretizou-se aquilo que a gente viu que era o plano da direita nas manifestações de junho, que era o quê? Sequestrar o movimento para suas próprias reivindicações, para servir como instrumento na campanha eleitoral contra o PT. A isso se reduziu todo o movimento. Bom, o que se coloca daqui para frente? Não vai haver mais nenhum movimento? Nós não podemos dizer isso daí pelo seguinte. Primeiro porque é uma explosividade social muito grande. Então, essa explosividade social, mesmo na Copa, né, mesmo com a população atenta para a Copa, assistindo os jogos, acompanhando, etc. e tal, ele pode se manifestar. Na cabeça de algumas pessoas, né, você se interessar pelo futebol e se mobilizar ao mesmo tempo seria uma coisa absolutamente contraditória, mas isso é uma coisa sem sentido. Né? É uma coisa sem sentido e em inúmeras oportunidades o futebol não só não freou a tendência à revolta popular, como ele acabou sendo o estopim dessas mobilizações populares, né, em várias oportunidades. Então nós devemos ficar atentos para ver se existe essa tendência. Dentro dessa tendência, o que a gente deve prestar atenção é que a tendência não seja desviada do objetivo que é mobilizar a população, levantar reivindicações, criar um movimento classista, etc. e tal, para ser um instrumento, um apêndice da política da direita. Esse é o problema central que se coloca agora. Né? O balanço que a gente tira do movimento contra a Copa confirma o nosso prognóstico. Esse é um movimento desmoralizante e ele vai contra o desenvolvimento das lutas e das reivindicações populares que estão em pauta, né? Que é uma tentativa de instrumentalizar, de manipular esse movimento em função da política da direita e tudo mais. Sobre a direita, só um adendo. Né? Ficou absolutamente evidente o interesse de toda a imprensa capitalista em apresentar o movimento como sendo um movimento contra a Copa. Eles escamotearam todas as reivindicações, procuraram dar a entender que o movimento de professores, o movimento de outras categorias que estavam em luta, sem teto, etc. e tal, tudo isso era movimento contra a Copa, quando não era verdade, era apenas uma manipulação. Essa manipulação foi ajudada pela imprensa.
E a imprensa internacional, esse é um dado muito importante, muito significativo, setores da imprensa internacional anunciaram que no Brasil estava havendo uma verdadeira convulsão social em torno da Copa. Quer dizer, uma tentativa de atacar a Copa de setores do imperialismo. Essa tentativa já havia se manifestado antes. Né? Setores nos Estados Unidos, na Europa, em outros lugares, já haviam se manifestado nesse sentido. Né? Há uma propaganda intensa no sentido de desacreditar o negócio da Copa, desacreditar o governo brasileiro, etc. E tal, da qual a gente precisa tomar nota, porque mostra que é uma operação que envolve claramente setores do imperialismo, conforme a gente assinalou em diversas oportunidades. Há os ingênuos, né, ou os mal intencionados que falam assim: o governo PT é o governo do coração do imperialismo. Né? Os acontecimentos estão mostrando que não. Mas, de qualquer maneira, o problema consiste no seguinte: o movimento popular ele não pode ficar a reboque nem do PT e nem da direita. É preciso dar a esse movimento um caráter independente. Para dar um caráter independente ao movimento, é preciso denunciar a direita. Porque o movimento, nesse momento, está sendo manipulado pela direita para servir como arma eleitoral ou como pano de fundo para outras manobras da direita, de caráter golpista, contra o governo do PT. E isso daí seria a pior de todas as alternativas. Tá? Nós estamos vendo aqui o esforço do imperialismo no mundo inteiro para derrubar governos de tipo nacionalista e colocar no lugar governos de direita. Nós vimos aí, por exemplo, na eleição na Índia, que acaba de acontecer, a vitória de um partido de direita. A imprensa fala nacionalista, o partido é nacionalista no sentido fascista. Né? O homem que encabeçou a eleição, ele é uma pessoa ligada tradicionalmente à extrema-direita da Índia. E segundo organizações de extrema-direita bastante sólidas. E segundo dizem, o partido dele nada mais é do que uma cobertura para essas organizações de extrema-direita. Ele tem um programa neoliberal radical, né? E é evidente que o imperialismo vai usar essa vitória eleitoral na Índia, que foi uma vitória eleitoral muito esmagadora, para atacar os outros países do BRIC, com os quais o imperialismo está aí numa luta em vários lugares. Quais são os países do BRIC? China, Rússia e Brasil. Então, se nós olharmos a coisa desse ponto de vista, a campanha internacional contra a Copa faz todo sentido. Não tem nada a ver com os acertos e os erros, né? O radicalismo, a falta de radicalismo do governo PT. Tem a ver com o Brasil enquanto um problema político e econômico internacional para o imperialismo, assim como a Rússia, assim como a China.